na hora de explicar para o outro como ele vai ficar rico, você dizer, veja eu. Né? E, né? Eu fiz isso, olha aí agora, eu agora, né? Tô rico pra caralho e tal, coisa e tal. Porra, eu precisaria estar muito chapado pra uma dessa, porque nunca cheguei lá. Então, eu posso servir como contra-exemplo. Olha, eu fiz assim, não deu certo. Então, sobraram 6 alternativas, porque eu tinha 7. A minha não é a boa. E aí, isso permite ao indivíduo reflexão, maturidade, até, viu? Qual é a ideia? A ideia também é tirar dos ombros a responsabilidade de acertar sempre. Porque isso de acertar sempre, pode acreditar, nisso alguma falácia sempre, sabe? É só você chegar perto das pessoas de altíssimo sucesso para você ver como o buraco é mais embaixo. Sabe? Muita coisa também não deu certo, muitas decisões foram equivocadas e tal. Então, muitas vezes as pessoas também reconstroem a trajetória de vida de uma maneira assim, cinematográfica, como se tudo fosse um encadeamento de ocorrências maravilhosas e tal, e às vezes não foi bem assim que a banda tocou. Então, eu acho que se você tira dos ombros essa responsabilidade, o que vai acontecer é que você vai viver a vida mais ou menos como todo mundo vive, com encontros tristes, que são a maioria, e alguns alegres, que são tão legais que acabam ajudando você a insistir mais um pouco, entendeu? Mesmo se dando conta que existe uma assimetria entre o bem e o mal, uma assimetria entre a alegria e a tristeza. Entende o que eu quero dizer? Um orgasmo, quanto tempo dura? Pouquinho tempo, cara. 6 segundos. Menos do que devia. Já durou 8 quando eu tinha 19 anos. Agora, a enxaqueca dura 6 horas. Alguém me pergunta, por que o orgasmo dura 6 segundos e a enxaqueca 6 horas? Não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei é que se o prazer do corpo dura 6 segundos e a dor do corpo dura 6 horas, é melhor você apostar em outra coisa. Não é não? Total. Porque não fecha a conta? Tem que ir pro prazer da mente. Né? Dostoiévski, 6 meses de entretenimento. Se você for aprofundar, 6 anos de entretenimento. Entendeu? Claro, vai dizer, mas eu ainda sou mais o orgasmo. Então, você tá meio cru ainda, né? Mas assim... Não dá pra combinar os dois, professor? Dá. Será? Tem que dar. Porque também ninguém aguenta Dostoiévski de manhã, de tarde, à noite, não há quem aguente. É preciso de vez em quando dar um refresco. Total. Mas o legal é entender que os prazeres do espírito, eles exigem um pouco de preparo, sabe? Uma pessoa que consegue ter prazer contemplando um quadro é uma pessoa que tem mais recurso para viver do que uma outra que não passa pelo quadro e nem olha. Uma pessoa que consegue ter prazer ouvindo uma música legal tem mais recurso para viver bem do que uma outra que não tem noção musical nenhuma. Uma pessoa que tem prazer lendo um Machado de Assis tem mais recurso para viver do que uma outra que não aguenta abrir um livro. Você percebeu? Eu entendo. Né? E aí é preciso que a educação ajude as pessoas a entender que não é ler Machado de Assis para passar no vestibular. É ler Machado de Assis para curtir, para aprender a curtir. Basicamente, se a gente já experimentou, se a gente já teve essas experiências, se a gente eventualmente gosta dessas experiências, dessas coisas que são, entre aspas, assim, de nerd ou coisa de, sei lá, precisa ser muito estudioso, que não é verdade também, na prática, o que a gente está dando para nós mesmos são mais oportunidades de ter um momento gostoso. Não é? Né? Por quê? Porque quanto mais afunilado for o espectro de possibilidades do teu prazer, vamos dizer, mais limitada é a vida boa. Só tenho prazer quando eu faço isso. Não, aí vai acabar ficando monótono.
né? Agora, se você aqui e acolá consegue diversificar, e outra coisa, prazer com o que tá na mão, cara. Essas coisas que eu citei, elas estão na mão. Hoje você consegue fazer visitas digitais pelos principais museus do mundo gratuitamente. Hoje você consegue baixar a literatura mais fantástica, toda ela está gratuita na internet, domínio público, né? Qualquer aparelho aí que você tiver te traz uma biblioteca em segundos para você ler. Então, quer dizer, as coisas estão na mão, né? Não são coisas que exigem de você um grande recurso econômico, muito menos dificuldades maiores para alcançar, nada disso. É só uma questão de direcionar o apetite, né? Porque assim, no meu caso, eu já li muito mais do que eu li hoje em dia, né? Inclusive, tem que mudar isso aí. Mas, pô, teve fase na minha vida, e até hoje rola com alguma frequência, de eu tô interessado num assunto, eu começo a estudar aquele assunto, que se conecta com outro, que se conecta com outro. Quando eu vou vir, passaram 6 horas eu tô lendo sobre aquelas coisas que, já que no último ponto, já se distanciou uns 3 ou 4 assuntos daquele primeiro. Mas, assim, acabam me dando um repertório, que eu acho que é um pouco sobre isso que a gente tá falando, que... Sei lá, aí eu fico... sei lá, me dá novas possibilidades de enxergar coisas, que é mais ou menos o que acontece quando você conhece uma cultura nova, quando você ouve uma música que você não esperava, né? Então, curto a ideia de estar aberto a adquirir novos repertórios, significa novas experiências, né? Ter novas experiências o tempo inteiro, inclusive ler, né? Inclusive ouvir uma música. Eu vou pegar pela mão mesmo. Ontem, né? Ontem, quando eu vi que o meu time ia entrar com o time reserva contra o time titular dos caras, eu já desliguei a televisão porque eu já sabia que não ia ficar bom. Muito bem. E o meu time não é o seu. Tá. Muito bem. Aí o editor Marcial me deu de presente um Kindle que você escreve nele. Olha, nunca vi esse. Ele é maior e você escreve. Você baixa o texto, aí você, isso aqui é interessante. Você clica lá, abre uma nota assim e você escreve. E aí fica paralelo ao texto, o teu texto. Se você quiser resgatar só as notas, você resgata. Se você quiser pôr junto, põe junto. E se você quiser mandar para converter em texto digitado, também pode. É incrível, incrível, incrível. Bom, aí eu abri lá um Yaya Garcia. Eu abri, Yaya Garcia. Aí, página 1. Aí comecei a ler e você vê como é que o cara diz o que ele diz. Eu falei, eu vou começar a anotar tudo aquilo que eu achei interessante no modo como ele apresentou o que ele está descrevendo. Tá. Eu estava copiando o livro todo, né? E eu anotando mesmo. E aí eu relia o que eu tinha anotado e falava, cara, olha como é que esse cara construiu isso. Você percebeu? Quer dizer, se fosse um Zé Mané como eu, diria, the book is on the table, né? Agora, Machado de Assis não é assim. Vuf! E aí ele apresenta a coisa de um jeito genial. E não é só uma prova de erudição, é uma prova de criatividade literária, quer dizer, o modo como ele introduz o tema é maravilhoso. E então eu passei a tarde no primeiro capítulo, tranquilamente, e anotei, risquei, fiz e tal. E olha, né? E assim, se tinha uma admiração infinita pelo autor, ela multiplicou por 5. Cara, do caralho, né? E assim, porque não é Memórias Póstumas, não é Dom Casmurro, não é Quincas Borba, é um livro, digamos,
menos cobrado no vestibular, menos ensinado no ensino médio, menos tal, que poderíamos imaginar fosse um livro menor, um livro feito mais no tapa, um livro... Cara, o livro que o cara fez no tapa é bom pra caralho, né? Sabe, o jeito que ele escreve, que genialidade! E aí você curte... Como eu gostaria de ter escrito uma frase do primeiro capítulo de Yaya Garcia daquele jeito. Mas é claro, não é pro meu bico, mas ainda assim é pro meu bico de leitor, que se deleita com aquele conteúdo. Então, fica aí a sugestão a quem está nos acompanhando de fazer esse exercício. Pega o primeiro capítulo, porque eu tenho certeza que se você fizer como eu estou fazendo, não é para ler como para chegar no fim. Para dizer que leu. Leitura dinâmica. Não, é o contrário. Leia. Aí você diz, pô, o que o cara quis dizer com isso? Volta. Não entendeu porra nenhuma. E a chance de não ter entendido, mesmo sendo ficção, é grande. Se não lê com atenção, não entende. Não seja arrogante. Então, leu, puta, olha como é que o cara disse isso, né? E se tiver alguma palavra que você não sabe o significado, nenhum problema. Você tem um negócio chamado dicionário que te permite ver o significado daquilo e você vai degustando o modo como o cara vai aprender. Se você fizer isso, você vai acabar querendo ler o segundo capítulo, né? E aí... Se você lê o segundo capítulo, você já foi fisgado pelo autor e você vai até o final de uma obra simplesmente maravilhosa. E isso não... E o vestibular? Já foi, você já passou no vestibular. Você está lendo pela leitura, lendo por você, lendo pelo seu deleite, lendo... Professor, eu não consigo ter prazer lendo esse negócio. Então, veja, cobre isso dos nossos educadores, porque essa era uma tarefa deles, né? Eu mesmo perguntei muitas vezes para professores de literatura por que eu tinha que ler aquele livro e o cara me respondia porque vai cair no vestibular. Ele perdeu a oportunidade de dizer, eu estou recomendando esse livro porque quando eu li, eu delirei na leitura. A leitura é do caralho. Vamos ler junto a primeira página. Pá, olha. E o cara, ele pelo exemplo dele, ele me contagiaria. Não tive. Provavelmente você também não teve. E aí, eu queria exortar os nossos professores. É preciso despertar o prazer do conhecimento, o prazer do estudo, o prazer... né? Você vai dizer, professor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece os alunos de hoje e tal. É possível. Mas será que, né, não é uma coisa de morder o próprio rabo? Quer dizer, o aluno é muito chato e aborrecedor porque ele não vê graça nenhuma naquilo e ele não vê graça nenhuma naquilo porque ele é chato e aborrecedor. Você não sabe muito bem onde que a coisa começou, né? Então, nós ainda temos a responsabilidade civilizatória de definir o que a sociedade acha que o cara tem que saber. E se nós achamos que o cara tem que saber a literatura dos nossos grandes escritores, pois que ele goste disso. Já que ele tem que saber, que ele goste disso. E para isso é preciso que o professor, ele também goste disso. É preciso que ele contagie pelo seu deleite, pelo seu olho arregalado, pela sua vibração, e não por um protocolo arrastado. Isso aí vai cair no vestibular, entendeu? Não tem jeito, vai ter que ler. Pois é, infelizmente assim, eu também tive bastante... o contato com a leitura na escola em geral foi assim, mas eu também tive... Eu consigo lembrar de alguns que com carinho, que eu li porque os professores me mostraram que era legal. Eu lembro de um livro chamado Bruxonilda Vai à Festa, tá ligado? Que era um livro da Bruxonilda. Sei. Tinha um outro que era, como é que era? Sandálias Brancas, não lembro muito bem, do Pedro, acho que é do Pedro Bandeira, que também li e, putz,
Mas eu concordo contigo que, infelizmente, não é uma parada... Mas, cara, eu também tendo a pensar que a gente precisa um pouquinho mais de esforço mesmo para mostrar pra essa galera, pra minha filha, por exemplo, que, cara, ler não é necessariamente um tempo que você não tá no TikTok. Isso aqui dá pra ter o prazer nisso aqui, que é basicamente o que você tá falando até agora. Mas esses caras estão tão acostumados com a vida rápida, assim, que isso. tá complicado, cara. Uma molecada, né?